Olá a todos! Eu sou Beatriz Santomauro, da equipe de comunicação da plataforma Convive Educação. Hoje nós vamos falar sobre uma iniciativa da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é o projeto Primeira Infância Primeiro. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada é a Heloísa Oliveira, diretora de Relações Institucionais da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Bem-vinda, Heloísa. Obrigada, Beatriz. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui na plataforma Convive Educação. É um prazer para nós, da Fundação Maria Cecília, poder estar aqui com vocês. Muito obrigada. Você que está nos assistindo, por favor, indique em qual município está e fique à vontade para apresentar as suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Nós procuraremos respondê-las aqui ainda ao vivo. Bom, Heloísa, o que é o projeto Primeira Infância Primeiro e qual o seu objetivo? Enquanto você nos responde, a gente vai mostrar o site da iniciativa e eu vou colocar aqui nos comentários também o endereço. Então, explica para a gente, por favor. A iniciativa Primeira Infância Primeiro foi resultado de uma reflexão que fizemos na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal sobre a importância dos municípios para que as políticas para a primeira infância, e aí entendido também com prioridade as políticas de educação infantil se tornem realidade para as famílias, é preciso que os municípios implementem essas políticas, ou seja, é no município que vivem as famílias e as crianças, portanto, é nesse espaço em que essas políticas, então, precisam ser priorizadas. Nós, então, entendendo que esse momento, que é um momento onde toda a sociedade brasileira escolhe os novos gestores, né, municipais, é um ótimo momento, uma ótima janela de oportunidade para sensibilizar, desde o candidato, né, a partir dos compromissos que ele assume, com a primeira infância e com a educação infantil. Perfeito. Então, o site que a gente mostrou agora na tela, o endereço é primeirainfanciaprimeiro.fmcsv.org.br. Está aqui na tela também para você ver, e a gente vai falando ao longo da transmissão. Bom, Heloísa, você nos disse sobre a importância dos candidatos à prefeitura incluírem em seus planos de governo como prioridade as crianças de 0 a 6 anos. Mas um candidato tem muitas demandas, né? Como na área de saúde, na habitação, na segurança e muitas outras. Como convencê-lo de que a infância deve estar entre essas prioridades? Na verdade, de fato, são muitas prioridades, são muitos públicos. Tem o jovem, tem a mulher, tem o idoso e tem as crianças. O principal argumento que nós utilizamos de por que priorizar a criança, especialmente a criança de 0 a 6 anos, é porque essa é a melhor janela de oportunidade para que se invista no pleno desenvolvimento das pessoas. O investimento feito na primeira infância, ele é um investimento completamente transversal, ele dialoga com a educação, ele dialoga com a saúde, com a assistência, e principalmente o investimento de qualidade nessa etapa da vida vai reduzir o investimento com políticas, muitas vezes mitigadoras, de problemas futuros. Por exemplo, um bom investimento na primeira infância, na educação infantil e no desenvolvimento dessas crianças, vai garantir que ela chegue à etapa seguinte, por exemplo, na educação, com plena condição de absorver todo o conhecimento que vai ser repassado para essa criança. Então, assim, é uma grande oportunidade, é um momento em que 90% do cérebro da pessoa está sendo formado nessa etapa da vida. Então, assim, é uma oportunidade de ouro para se investir e garantir igualdade de oportunidades para todas as crianças. Tenham nascido elas numa família mais pobre ou numa família mais rica, elas chegam à educação fundamental com a igualdade de condição de assimilar os conteúdos e conhecimentos que vão ser repassados. Então, assim, é
é transversal, a primeira infância é um tema que dialoga com as outras políticas e completamente transversal. Se um candidato prioriza a educação, ele, então, deve pensar de começar a priorizar desde a educação infantil, desde a etapa de creche, garantindo vagas para quem precisa, garantindo a educação na pré-escola, seja na saúde, garantir a atenção desde a gravidez até os primeiros anos de vida. Enfim, é uma grande oportunidade de fazer um investimento de qualidade e, assim, garantir o desenvolvimento futuro dessas crianças. A gente costuma dizer, o que se vive nessa etapa da vida tem impacto para o resto da vida da pessoa. Bacana. Isso é importante para todo mundo ter na ponta da língua, né, Luísa? Para todo mundo também defender essas bandeiras dentro das secretarias, da escola, né? Bom, e para ajudar os candidatos a escolher quais os assuntos mais centrais, no site do Primeira Infância Primeiro, vocês indicam 9 recomendações. Você poderia nos falar sobre cada uma delas, por favor? E daí a gente coloca também a imagem aqui. Essa plataforma que nós desenvolvemos é uma plataforma que tem como objetivo dar suporte a essa iniciativa. E aí, como o nosso objetivo é sensibilizar os candidatos para que incluam em seus planos de governo políticas relacionadas à primeira infância, para facilitar isso e não ficar uma coisa muito genérica, nós elaboramos 9 recomendações para os candidatos. Essas 9 recomendações, elas são recomendações mais gerais, mas que, de uma certa forma, abrangem as principais políticas relacionadas à primeira infância. E a primeira delas, a primeira recomendação que fazemos, é que o candidato assuma o compromisso de ampliar a oferta de creche para crianças de 0 a 3 anos, priorizando principalmente quem mais precisa. Quando as pessoas entram no site para saber mais dessa recomendação, aí tem um texto explicando o que tem um vídeo que é muito agradável de se ver, falando do que é exatamente a nossa recomendação com relação a esse tema. E aí a gente chama a atenção para a questão da importância de conhecer a demanda por vagas em creche. A segunda recomendação aí não está na ordem que a gente tem. A segunda, relacionada à educação, porque aí está um acesso randômico. Mas a segunda recomendação é garantir vagas na pré-escola para todas as crianças de 4 a 5 anos. Esse é um tema, bom, a creche, que nós falamos primeiro, todos nós sabemos, não é uma etapa obrigatória, estima-se que a demanda seja de 50%, mas a pré-escola é uma etapa obrigatória, a primeira etapa obrigatória da educação básica, portanto, universalização dessa etapa deve ser um desafio das cidades, e hoje estima-se que tenhamos ainda cerca de 328 mil crianças entre 4 e 5 anos fora da pré-escola. Então, é muito importante que os municípios se organizem nessa nova gestão e planejem a oferta de vagas para todas as crianças do município nessa faixa etária e que, após isso, então, façam um programa de busca dessas crianças para alcançar a universalização. A gente tem hoje, em média, um pouco mais de 93% das crianças nessa etapa na escola, mas esse percentual de presença varia de um município para o outro, portanto, é importante estar atento a isso. E a terceira recomendação, ela também se relaciona com a educação, é a importância dos municípios planejarem as suas políticas de forma a garantir a qualidade da oferta dessa educação. Ou seja, a qualidade da oferta da educação infantil através de um processo
de impulsionar formação continuada, o currículo adequado, insumos adequados para essa etapa da educação. E daí, então, essas são as 3 recomendações relacionadas à educação. A recomendação seguinte, ela é para a área da saúde, que é garantir a atenção e o cuidado às gestantes e às crianças do nascimento até os primeiros anos de vida. A gente diz que os primeiros 1000 dias, desde a gestação até a criança ter 2 anos, eles são decisivos em termos de cuidado. Então, assim, quando falamos a primeira infância, a gente fala de todos os aspectos do desenvolvimento e garantir esse cuidado com a saúde, seja através do programa Estratégia de Saúde da Família, seja através do programa de atenção básica, através dos centros de atenção básica. É muito importante que isso esteja entre as prioridades do gestor municipal. Aí, depois disso, as 2 recomendações seguintes, elas são relacionadas ao cuidado com a família, ou seja, cuidar de quem cuida. Aí, a primeira, eu peço desculpas ao Vinícius, porque está fora de ordem no site. O primeiro é implementar ou ampliar programas de visitação domiciliar. Os programas de visitação domiciliar, a gente tem programas tanto nacional, que é o chamado Programa Criança Feliz, como você tem programas regionais, programas estaduais, com diferentes nomes, mas o princípio é o mesmo, é buscar dar um apoio às famílias mais vulneráveis, para que elas, no sentido de orientá-las e capacitá-las para o melhor cuidado com a criança. Chamar atenção para a importância do brincar, de conversar com a criança e de fazer esse cuidado de forma a criar as melhores condições para o desenvolvimento dessa criança. Esses programas, eles têm um efeito muito positivo no desenvolvimento das crianças pequenas, e principalmente as crianças de famílias mais vulneráveis, que cuidar não é só alimentar, hábitos de higiene, é muito mais do que isso. O cuidado envolve diferentes atividades, relações de afeto, de diálogo, de leitura para a criança, de estimular o desenvolvimento da criança. E uma segunda recomendação, também relacionado a esse cuidar de quem cuida, ou seja, cuidar da família, é ampliar e implementar programas de oferta de parentalidade em grupo, que a gente chama. Ou seja, grupos em um espaço do CRAS, o município pode promover encontros de orientação às famílias, encontros de orientação às gestantes, ou seja, para essa questão da parentalidade, você tem esses 2 modelos, que seria ir até a família, ou a família vai até um espaço para receber essa orientação. Essas 2 orientações, elas estão previstas no marco legal da primeira infância. Orientar e capacitar as famílias para o cuidado com as crianças é uma determinação da lei que nós chamamos de marco legal da primeira infância. E aí, depois disso, essas são 6 recomendações, essas 6 que eu já falei, que dizem respeito ao atendimento à criança, atenção à saúde, à educação e ao cuidado, focando a parentalidade. As outras 3 recomendações, elas falam mais de como garantir a governança dessas políticas no município. E aí a recomendação seguinte que fazemos é que o planejamento das políticas, tanto de educação, de saúde e assistência para as crianças de 0 a 6 anos, sejam planejados e executados de forma integrada. É muito bom se o município implementar, por exemplo, comitês intersetoriais para discutir a integração dessas políticas, entendendo
que o desenvolvimento da criança ele vai ser potencializado se houver um diálogo entre essas políticas. Uma outra recomendação, que aí é a oitava, é a elaboração ou implementação, porque muitas vezes o município já tem, o Plano Municipal pela Primeira Infância. O Plano Municipal pela Primeira Infância, ele é um documento político de planejamento, ouvindo a sociedade, de quais são as políticas para a primeira infância que precisam ser implementadas no município. Muitos municípios já têm, mas em muitos municípios até já se iniciou a elaboração, mas não foi aprovado. Enfim, essa é uma recomendação importante e também prevista no marco legal da primeira infância. E, por último, a última recomendação é a priorização da criança da primeira infância no PPA e no orçamento municipal, entendendo que lugar de prioridade é no orçamento, e o próximo ano é um ano de planejamento, de elaboração do PPA municipal, que vai vigorar para os 4 anos seguintes, né? É muito importante que esteja muito clara no PPA municipal a priorização das políticas para a primeira infância. Então, essas são as recomendações, Beatriz. Perfeito, maravilha. Antes da gente continuar, eu vou agradecer a presença de alguns municípios que registraram aqui os nomes nos nossos comentários. Então, estão conosco Presidente Prudente, em São Paulo, Cabralha Paulista, São Paulo, Rio do Sul, Santa Catarina, sempre conosco, Barão de Grajaú, Maranhão, Bela Vista de Goiás, em Goiás, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Botucatu, São Paulo, Guanhãs, Minas Gerais, Indaiatuba, São Paulo, Itupeva, São Paulo, Joaquim Pires, Piauí, Tapira, Minas Gerais, Novo Jardim, Tocantins, São Paulo, capital, Bocaiúva, Minas Gerais, Embu, São Paulo, Macuco, Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, João Neiva, Espírito Santo, Boa Viagem, Ceará, Epitaciolândia, no Acre, Taquarana, Alagoas, Redenção da Serra, São Paulo, São Gotardo, Minas Gerais, Piranhas, Goiás. Joia, muito obrigada pela presença de todos. No site do Primeira Infância Primeiro, Heloísa, também é possível selecionar um município e ver uma série de indicadores especificamente sobre ele, né? Fala mais para a gente sobre isso, por favor, e qual a importância de ter esses dados à mão e como que eles podem ser usados. A gente vai mostrar, desculpa te interromper, a gente vai mostrar aqui a página do site onde tem essa opção, lembrando então que é no site primeirainfanciaprimeiro.fmcsv.org.br, e daí ali em cima no menu tem a opção de municípios, então é clicando em municípios que cai nessa página que a gente está. Então, por favor, Heloísa. Como eu disse, essa plataforma tem o objetivo de auxiliar, de dar um suporte para essa iniciativa, orientando os municípios, né? Então, a gente tem essa funcionalidade, que é uma plataforma focada com dados desagregados por municípios, são dados de fontes públicas disponíveis que nós organizamos nesse espaço para orientar os candidatos e futuros gestores públicos no planejamento dessa demanda, entendendo quais são os desafios. Então, esses dados eles estão organizados por demografia, por saúde, nutrição adequada, parentalidade, segurança e proteção e educação infantil. E aí você escolhe, não estou vendo aqui qual município foi escolhido. Anápolis, Goiás. Anápolis, Goiás, tá. Então, aí, por exemplo, o candidato de Anápolis, ele pode aí e olhar e e ter algumas pistas de quais são os desafios que ele precisa priorizar nas suas políticas.
Os primeiros dados demográficos, eles não são dados muito atuais, porque eles são dados de censo. O último censo foi 2010, mas ele tem uma característica, nós pegamos, em 2010, a distribuição de crianças pelo município de Anápolis, e aí, se você clicar numa dessas bolinhas, ele abre ainda mais a informação, e te mostra exatamente onde estavam as crianças. Aí a gente pode dizer, não, mas essas não são as crianças que estão hoje, mas há uma tendência de distribuição de famílias que pode não ser exatamente a mesma, mas já mostra onde devem estar as concentrações de crianças. Isso serve para orientar a abertura de novos postos de saúde, serve para orientar a abertura de novas creches e novas escolas, ou conveniamento de uma entidade para ofertar vagas em creche, enfim, um conjunto de outras coisas que vão fazer parte do conjunto de decisões que o município vai tomar. Eu acho, como a gente não tem assim muito tempo, eu não vou falar de todos, eu vou passar por alguns. Então, por exemplo, em demografia, a gente aborda o número de crianças e abordamos também população de cor preta ou parda. Por quê? Porque são famílias que, em geral, precisam de serem priorizadas, nas políticas. Então, a concentração de população de cor preta ou parda no município. E tudo isso, você pode entrar, abrir, você vai ver a distribuição de uma forma mais clara. Aí, depois a gente entra nos dados de saúde, e aí alguns dados que selecionamos na área de saúde, partos de mães adolescentes, é muito importante uma atenção a mães adolescentes, porque tem dois efeitos. Além da importância do cuidado com a criança que acabou de nascer e a mãe talvez ainda não esteja tão preparada para essa função nova, tem também o projeto de vida dessa mãe, que muitas vezes se afasta da escola, então esse é um indicador que nós selecionamos. No caso de Anápolis, você vê, se comparado com Goiás e com o Brasil, está abaixo da média da ocorrência disso no Brasil, né? Então, no Brasil é 15%, em Anápolis é 11%. Mas aí, se você olha do lado, você tem um número absoluto. Em 2018, foram mais de 700 mães adolescentes. E, além disso, tem outros indicadores abaixo desse também. Se você vai descendo a página, consulta de gestante. E aí você pode ir passando, por favor, Vinícius, a gente vai mostrando rapidamente, depois cada um pode navegar. E tem um dado interessante que a gente gosta de chamar a atenção, que a mortalidade infantil ela vem caindo no Brasil nos últimos anos. Mas a gente ainda chama a atenção um percentual de mortes de criança de até 1 ano por causas evitáveis. Essas causas evitáveis é uma classificação da OMS que o Ministério da Saúde considera, que diz o seguinte: não quer dizer que você vai evitar 100% dessas mortes. No caso de Anápolis, foram 47 em 2018. Quer dizer que o cuidado com a gestante, o cuidado com o parto e o cuidado nos primeiros meses de vida poderiam reduzir esse número ou evitar algumas dessas mortalidades. Cuidado com a imunização, enfim, é um dado que há um espaço para se trabalhar a política da saúde na cidade. Aí depois a gente fala onde já tem e o quanto tem de cobertura da equipe saúde da família na população do município. Então, assim, a gente dá algumas informações com o objetivo de ajudar esse gestor ou esse candidato, nesse primeiro momento, mas futuramente o gestor, a organizar melhor a sua política. Depois vem dados de nutrição, tanto de desnutrição quanto de obesidade, parentalidade, dados de segurança
e proteção. Aí eu vou te pedir, Vinícius, para você ir no dado de segurança e proteção, que a gente começa com a informação de renda. Isso. Então, a distribuição da população, de acordo com o censo de 2010, por níveis de renda, também é um dado muito importante, porque mostra onde estão as concentrações de população de maior pobreza. E aí, onde está verde é onde tem renda mais alta. Onde está vermelho é onde a renda é mais baixa. Então, essas são áreas que precisam ser priorizadas nas políticas municipais. Então, assim, esse é um dado que a gente costuma chamar a atenção, porque é um ótimo guia para o candidato se orientar e depois, se ganhar a eleição, ele priorizar essas áreas, né, na oferta do serviço e da política pública. E aí eu acho que a gente poderia ir para os dados de educação, né, que é a última dimensão, e a gente tem várias informações aí. A primeira delas é a taxa de atendimento de creche da população de 0 a 3 anos, no caso de Anápolis, é 19,46%. A gente coloca essa sinalização de vermelho, amarelo e verde, porque quanto mais para a direita, mais se aproxima da meta do PNE e mais se aproxima de atender a demanda. No caso também da pré-escola, o atendimento da pré-escola, segundo dados do INEP, e cruzado com uma projeção demográfica que fizemos, em torno de 76% de crianças de 4, 5 anos frequentando a pré-escola. Esse é um dado que precisa ser aprofundado, porque como a gente trabalha com estatística, eu acho que ele precisa ser um candidato ou gestor que ganhar essa eleição em Anápolis, ele precisa apurar se é isso mesmo ou se a estatística tem alguma incorreção que o dado local mostra diferente, mas a tendência é que seja próximo disso. Significa que tem aí 23,55% das crianças de 4 e 5 anos fora da pré-escola. Depois disso, a gente mostra abaixo o tipo de escola, né? Se a escola é municipal, é da rede municipal, é da rede privada, pelo número de matrículas em creche, em pré-escola. Essas são informações que vão ajudar esse gestor a organizar, inclusive se ele adotar aquela recomendação de ampliar a oferta de creche e garantir vagas na pré-escola, são dados que vão ajudar no planejamento dessa oferta, né? Aí, depois disso, tem também estabelecimento de educação infantil por tipo de atendimento, se é só creche, se é só pré-escola, se é creche pré-escola, como é que, e também da educação infantil. Pode mostrar um pouco mais abaixo. E aí, matrículas em creche por cor e raça, tanto nas creches e pré-escolas. E pode baixar mais um pouco, Vinícius, para a gente ver o que mais tem. Não, aí já entra nas recomendações. Nós temos também um dado que a gente vai colocar no site, a gente estava preparando a visualização dele, que é o índice de necessidade de creche. O índice de necessidade de creche é também um estudo que fizemos baseado na projeção de população e baseado em 3 grupos socioeconômicos de famílias com crianças pequenas: famílias pobres, famílias monoparentais e famílias cujas mães são economicamente ativas ou seriam se tivesse uma vaga em creche. E com isso, a gente faz uma estimativa de qual seria o mais próximo da demanda real por vagas para o sistema público, baseado na premissa de que essas famílias, muito provavelmente,
vão demandar a creche para suas crianças, caso o município consiga oferecer essas vagas. Então, assim, a ideia é auxiliar no planejamento, e, é claro, cada um das pessoas que está aqui nos ouvindo, de diferentes cidades, diferentes estados, podem entrar no site e ver os dados da sua cidade, e assim até um pouco poder avaliar o que os candidatos estão falando a respeito de suas propostas. Perfeito, legal. No site também tem uma área de conteúdos, né, Luísa, que a gente não vai mostrar aqui agora por causa do nosso avançado da hora, mas uma parte de conteúdos, então, com muitos materiais interessantes sobre o tema. Então, também tem lá a opção conteúdos no alto da página. Inclusive, nessa área de conteúdos, tem artigos de especialistas que são parceiros e que escreveram sobre esse momento de eleições municipais e primeira infância. São artigos muito interessantes que eu recomendo, quem puder ver, eu acho que vale a pena. Perfeito. E as eleições ocorrem daqui a um mês, um pouquinho menos de um mês. O que ainda dá tempo de fazer para que as crianças façam parte das discussões dos candidatos? Nesse momento, esse ano, o calendário eleitoral foi muito conturbado. O período de campanha começou dia 27 de setembro e vai até o dia 15 de novembro. Foi movimentada a data da eleição, que seria em outubro, foi para novembro, ou seja, está bem conturbado. A forma de fazer campanha também está modificada, embora redes sociais já venha sendo uma presença nas últimas eleições. Nessa é a principal ferramenta dos candidatos que não estão podendo fazer comícios e participar de eventos presenciais, e todos os candidatos, até por exigência eleitoral, eles já registraram suas propostas. No dia que é confirmado, até dia 26 de setembro, todos os candidatos registraram no TSE as suas propostas. Eles podem ainda fazer modificações nessas propostas, mas poucos fazem. Então, assim, se você quiser saber, você já tem uma predisposição para escolher um candidato, e se você acha que a infância é importante para a política municipal, olhe o plano desse candidato para ver se ele, de fato, está priorizando o que é, na sua visão, uma prioridade importante. Isso está disponível no site do TSE, tem um sistema que chama divulga-candicontas.tse.jus.br. Ali você consegue acessar o plano de todos os candidatos. Porque, na verdade, assim, o plano de governo é quase como se fosse o currículo que um candidato a um cargo, é como se ele estivesse fazendo um concurso, uma seleção, participando de uma seleção para um determinado trabalho, uma determinada tarefa, e aquilo é o currículo dele, é o que ele está dizendo que vai fazer, o que ele está se habilitando para fazer. Então, esse plano de governo, ele é muito importante. As pessoas não costumam dar atenção ao plano de governo, que é um documento político de compromisso que esse candidato está assumindo. Então, assim, nesse momento, o que a gente pode fazer? Olhar para esses planos. Nós, da Fundação Maria Cecília, estamos contatando candidatos, principalmente das capitais, porque a gente não tem capacidade de falar com todos, e reforçando a importância de ter a primeira infância nos seus planos. Mas cada um de nós pode olhar para as propostas e ver se essas propostas espelham a nossa prioridade a ponto da gente achar que essa pessoa nos representa ali no governo. Perfeito. Coloquei aqui nos nossos comentários o link que você indicou, Heloísa. Então, divulga candicontas.tse.jus.br. Então, exatamente, que nele estão os planos de governo dos candidatos, né? Isso. Perfeito.
A gente vai colocar aqui na tela, novamente, o endereço do site do Primeira Infância Primeiro, que foi o tema da nossa transmissão de hoje. Então, fica o nosso convite para que todos acessem e conheçam, certo, Heloísa? Isso mesmo. Joia, a gente está terminando nossa transmissão. Agradecemos pela companhia de todos que estiveram aqui conosco, e principalmente para a Heloísa, que nos deu aqui tantas informações tão interessantes. Esse vídeo vai continuar disponível aqui no Facebook do Conviva e vai ser disponibilizado no YouTube do Conviva Educação e na galeria de vídeos da plataforma. Por favor, divulguem em sua rede. Obrigada, Heloísa. Obrigada, Beatriz. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Agradeço muito essa oportunidade. Esse espaço é muito precioso para nós. Que joia. Então, esperamos todos vocês no www.convivaeducação.org.br. Obrigada, gente. Até a próxima.